Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos iniciar aqui o livro de Êxodo, os descendentes de Jacó, no Egito. Capítulo 1. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram em Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, e levantou um novo rei, o Egito, e não conhecera a José. E disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel, mais numeroso e mais forte do que nós, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e não seja caso devido à guerra, e ele ajunte com seus inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem. Com suas cargas, os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Remessas. Mas, quanto mais afligiam, multiplicavam, tanto quanto os espalhavam, de maneira que inquietavam a causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania os serviram. As parteiras desobedecem ao faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreiras, das quais uma chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreiras, examinará, se não for filho, matai-os, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como ordenara ao rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso? Deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes dele chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram de hebreus lançai no Nilo, todas as filhas deixareis viver. O nascimento e a educação de Moisés. Foi-se um homem à casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar que haveria de suceder. Deu a filha que Faraó para se banhar no rio,
e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então disse a irmã, a filha do faraó: Queres que vá chamar uma das hebreias e sirva de ama e te crie criança? Respondeu a filha de Faraó. Vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva o menino e cria-mo. Pagar-lhe-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Por que das águas o tirei? Moisés mata um egípcio e foge a Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já jovem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou e de um outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espanca teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz de nós? Pensa, mata-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informou desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, quais vieram a tirar água e encher o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu e deu a beber ao seu rebanho.